Você está em Conjecturas, o podcast do Franzé Barros. Olá, tudo bem? Hoje eu quero comentar de um texto que eu escrevi quando eu fiz 40 anos. Eu tinha o hábito de escrever para um blog que eu criei e o título do texto era Franzé 4.0. Nesse texto eu coloquei uma ilustração, era um morro e um carro subindo o morro e outro carro descendo o morro. E naquela ilustração do Franzé 4.0 texto, eu me considerava não o primeiro carro subindo, nem o segundo carro descendo. Eu me considerava que estava no topo do morro. Porque para mim chegar aos 40 seria chegar na metade do percurso da vida. E eu escrevi um texto que, quando eu revisei ele, reli aos 50, confesso que muita coisa mudou, algumas metas eu não consegui cumprir e até tive vontade de excluir. Mas o texto é um registro histórico de uma época da minha vida, deixei lá. Mas já vão cerca de 14 anos que eu escrevi aquele texto, Franzé 4.0. Eu não estou mais no topo da ladeira, eu estou descendo a ladeira e vale salientar que quando a gente desce um morro, a gravidade ela lança sobre nós mais força e a tendência é a gente descer com mais velocidade se não pisar no freio, né? Por que eu estou citando isso? Porque dos 40 para cá, e eu já vou completar daqui a uns dias 54 anos, eu tenho feito ao longo de uma década uma revisão geral de vida. Se você tiver 40, mais de 40, talvez você já tenha visto, talvez você já tenha percebido o que eu tenho percebido, é que com mais frequência, mais amigos, conhecidos partem, né? A morte está chegando com maior velocidade para muita gente. Quando você tem 20, quando você tem 30, as pessoas partem com menos frequência. Quando você chega aos 50, elas partem com mais frequência. Às vezes é um parente, às vezes é um amigo, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um conhecido que você vê na rua frequentemente, mas nem tinha amizade, mas a frequência de partidas é maior. E aí, nessa revisão que eu venho fazendo ao longo de alguns anos, eu precisei me perguntar, por exemplo, o que é prioridade hoje na minha vida? O que eu tenho colhido nesses últimos anos? Porque, apesar de eu estar ainda semeando, mas eu tenho colhido coisas que eu plantei com 30, com 40, com 20 anos. Então foi uma revisão de valores, de prioridades. No mundo das crenças, por exemplo, no universo do cristianismo, existem muitas teorias para muitos conceitos religiosos que estão dentro do cristianismo. E eu também senti a necessidade de fazer revisão, de ver que algumas coisas que estavam acontecendo comigo, que eu vivenciava, não batiam muitas vezes com algumas posturas que eu levantava como bandeira e defendia. Eu comecei a perceber que em algumas coisas eu estava equivocado. E eu fui em busca de outras teorias e fui então formatando um novo Franzé com novas perspectivas, novas prioridades, novos conceitos
e crenças revisadas. Eu falo em crenças também porque os áudios que eu estou compartilhando, o foco deles é espiritualidade, é fé. Então, as ideias que eu vou compartilhar nos próximos áudios, talvez eu não compartilhasse quando eu tinha, por exemplo, 30 anos, estava recém-formado, graduado em teologia, passei um longo período estudando e um longo período também estagiando nessa área de espiritualidade, de fé, de crenças. E eu deixo a seguinte indagação: quem você é hoje? Não sei com qual idade você está, porque eu estou mandando esse áudio não individualmente, mas estou mandando para uma lista de transmissão. Estou mandando para pessoas com mais de 60, estou mandando para pessoas com mais de 20, menos de 30. Estou mandando para pessoas que estão na casa dos 40, 50. Mas o que você mudaria? O que você sente que precisa mudar? O que você sente que não está batendo com o mundo à sua volta? O que você sente que precisa de revisão? Essa é a indagação que eu deixo para você. Obrigado por você me escutar. Valeu. Eu sou o Franzé Barros e nós estivemos juntos em Conjecturas.